Caro telespectador, um bom dia para você. Estamos finalizando o mês de julho, abrindo as portas do mês de agosto, mês vocacional, mês dos chamados. O que é vocação? É um chamado. Primeiro chamado é o chamado de Deus à nossa existência, é o chamado à vida, é o chamado a existir. Deus nos chama a existir e por existir, Ele nos chama para muitas vocação e missão. Ele nos convida para com Ele plantar e implantar no mundo o seu reino de amor, o seu reino de paz, o seu reino de justiça. O que é justiça? Não é dar ao outro o que ele quer, não é dar a mim mesmo o que eu quero, mas o que eu preciso. E Deus é justo. Ele não nos dá aquilo que a gente quer, mas Ele não deixa faltar o que a gente precisa. Nesse mês vocacional, nós já começamos, logo no início, com o chamado ao sacerdócio. A primeira semana é dedicada ao padre. Esse chamado, porque ele existe, ele foi chamado a ser cristão, vocação cristã, ele foi chamado à vocação cristã. E por ser chamado à vocação cristã, por ser batizado, ele é chamado a servir ao povo de Deus, a doar sua vida para que outros conheçam o que ele conheceu, o padre conheceu, o que o padre vive, ele anuncia. Primeiro ele vive para depois anunciar. E o padre são todos aqueles que servem a Igreja de Jesus Cristo ordenado. Para ser bispo, primeiro tem que ser padre. Para ser cardeal, primeiro tem que ser padre. Para ser papa, primeiro ele é padre. Eles não deixam de serem padres, só que são padres chamados a exercer um cargo com mais compromisso na igreja. Não são diferentes dos outros padres, porém a missão deles é mais comprometida, ainda maior, porque um padre lidera uma paróquia, o bispo lidera uma diocese, o papa lidera os cristãos do mundo inteiro. Então, vai aumentando o compromisso de semear a palavra de Deus, mas antes de semear, viver, experienciar, ser parte desta palavra para depois anunciar. E é isso que a gente faz aqui. Quando a gente vem aqui na TVI partilhar com você a palavra de Deus, a primeira coisa que eu e outros companheiros meus que vêm aqui nos outros dias, primeiro nós temos que ler, viver, experimentar o que ela nos aconselha, para depois vir partilhar com vocês. E como é bom este momento, você não imagina o quanto é bom sair de casa. Tem pessoas que moram fora, Padre Amarildo nem mora aqui no Pará de Minas, mas ele vem de fora, ele vem lá de São Joaquim para vir aqui partilhar com vocês a palavra de Deus. O senhor Antônio vem de Igaratinga, eu venho lá do outro lado da cidade, mas é uma alegria tão grande, porque a distância para quem ama, ela não existe. Para quem não ama, pode às vezes estar frente a frente, que estão distantes. Mas para quem ama, a distância fica pequena. Por isso, lá do Vaticano, lá de Roma, o Papa ama cada um de nós, porque a distância de quem é de Deus não existe, porque une corações, une sentimento, une pela fé. E o evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 36 a 43. O evangelista nos conta que Jesus vivia acompanhado de muita gente, pelos milagres, pela multiplicação dos pães,
pela manifestação divina naquele homem, Deus, o povo se amontoava, como faz hoje. Quando tem uma pessoa próxima de Deus, que tem facilidade de comunicar com Deus, interceder por nós, ele vive rodeado, como era Padre Libério e como é até hoje, mesmo depois de morto. As pessoas se juntam em volta do túmulo dele. E quando a pessoa está vivo, ele às vezes não tem nem sossego, porque o povo se acumula, porque nós temos sede do amor de Deus. E às vezes a nossa fé não é tão madura para perceber que todos nós podemos nos aproximar de Deus, como aquele escolhido ali, que vive uma vida de santidade, que tem essa comunicação tão perto com Deus. Eu também posso ter, você também pode. Basta que eu tire do meu coração, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, da minha emoção, tudo aquilo que me impede, que é barreira para mim estar tão perto de Deus. E o que me impede de estar perto de Deus? Ressentimento, raiva, ódio, vingança, rancor, preguiça, indiferença e etc. É muitos tijolos que nos afastam. Nós até podemos estar pertinho desta parede, mas nós deixamos esses tijolos nos separar, porque Deus está sempre voltado para mim e para você. Então, depois que Jesus dispensou esta multidão, que eram muita gente, muita, aí foram para casa, porque eles muitas vezes nem tinham tempo para dormir nem comer, mas de vez em quando isto podia acontecer. E quando chegaram em casa, os discípulos perguntaram para ele, porque Jesus havia falado para a multidão da semeadura, da semente que foi jogada no campo, a semente de trigo, e junto com a semente de trigo, o semeador semeou a boa semente, a semente do trigo, que era e é até hoje alimento universal. O trigo é alimento universal humano, do corpo, e também alimento da alma. A nossa partícula consagrada, ela primeiro é pão, feito do trigo. O nosso pão de cada dia é feito do trigo. Então, desde o tempo de Jesus, desde sempre, o trigo é alimento universal. Então, Jesus usou o trigo como parábola. O dono da terra preparou a terra, pegou a boa semente do trigo, levou e semeou. Só que enquanto o tempo passava, o inimigo, que muitas vezes também nos persegue, foi no mesmo campo e semeou o joio. E nasceu junto o joio e o trigo. E vieram perguntar para Jesus, vieram perguntar para o dono da terra, Jesus dizia, veio perguntar para o dono da terra, mas nós só semeamos trigo e nasceu joio. E são muito parecidos, joio e trigo, a semente é parecida. Só que o trigo é alimento e o joio é erva, não serve para nada. E ainda tem um gosto amargo, ele não é alimento, ele não serve para ser triturado e tornar pão. Ele simplesmente serve para atrasar o crescimento do outro, que é o trigo. Então os discípulos ouviram aquilo, contaram a Jesus, né, os trabalhadores do campo, contaram ao dono e Jesus disse para os discípulos. O que fizeram? Queriam arrancar o joio para tirar dos pés do trigo, para que o trigo crescesse sozinho. O que o dono da terra falou? Não corta não, deixa crescer junto. Na hora da colheita, é bem fácil de distinguir o que é joio e o que é trigo. Aí corta o joio separado, leva e queima. Pega o trigo e leva para o celeiro. E os discípulos ficaram com aquilo na cabeça. Quando chegou, o Evangelho de hoje nos conta que quando chegou em casa,
perguntou a Jesus, explica para nós a parábola do joio e do trigo. E Jesus explicou assim. O trigo é a semeadura do bem, do amor, da paz. É a palavra de Deus que nós ouvimos. É o conselho do pai e da mãe. É o conselho dos avós. É o conselho dos amigos, porque nós confundimos amigos com colegas. Amigos semeia trigo, colega semeia joio. Eles podem até jogar algumas sementinhas de trigo, mas muito misturadas com o joio. Porque o amigo quer nos ver bem, feliz, realizado. O colega não está nem aí se te vê. Como exemplo, por exemplo, você segue um colega e depois você vai lá para o cadeião. Esse colega nunca vai lá te ver. Você segue um colega e tem um acidente grave, fica paralítico. Ele não vai lá te olhar na cadeira de roda. Ele não vai lá te olhar na cama. Por quê? Ele não tinha maturidade para te conduzir. O amigo, sim. Porque o amigo é alguém que ouviu os conselhos da palavra de Deus, conselhos dos sacerdotes, dos pastores, conselho de pai, de mãe, de irmão, ou até de filhos. Tem filhos que aconselham seus pais, conselhos de irmãos. Então, é o trigo, disse Jesus aos discípulos. E o joio? O joio é aqueles que vêm semear nos corações que receberam a boa semente, semear a palavra negativa. Quantas vezes o filho está dormindo em casa, quietinho, e chega o colega, bate na porta e tira ele da cama e leva, às vezes, para nunca mais voltar, ou às vezes voltar embriagado, drogado, machucado, etc, etc. Ou até pai de famílias, que escuta o colega, em vez de ir para casa, cuidar da família, cuidar da esposa, os dois juntos, cuidar da família, vai para os barzinhos, botecos. Não sou contra você ter sua vida de lazer, mas tem tempo para tudo. E o tempo da família é da família. O tempo da palavra de Deus é dela. O tempo de ir à missa é o tempo de ir à missa. Então, o joio e o trigo é a palavra que nos eleva e a palavra que nos diminui, que nos leva. E Jesus terminou dizendo assim: todos os que fazem o mal serão lançados na fornalha ardente. Quando ele fala que o joio será cortado e queimado, ele está dizendo para mim e para você. Se a semente que eu recebo não produzir frutos na minha vida, o que são os frutos da boa palavra, da palavra de Deus, do Evangelho, das leituras? Por que são as leituras na palavra de Deus? São experiência de quem viveu a experiência com Deus, de quem viveu e conviveu a experiência com Jesus Cristo. São Paulo, quando nos escreve, ele não conviveu com Jesus humano, Jesus vivo, mas ele encontrou Jesus ressuscitado. Ele viu e ouviu. Jesus manifestou para ele como manifestou para os 12 antes de subir para o céu. Você pode dizer assim, mas eram 12 e diminuiu um, porque Judas... Mas entrou um novo chamado Matias. Jesus manifestou 40 dias ainda vivo, caminhando na terra. E Jesus manifestou para Paulo. Então, quando a gente ouve a palavra de Deus e produz frutos, nós somos o trigo. E um dia seremos arrebatados para a glória, aonde Deus nos preparou. Mas se a gente se torna joio, seremos queimados, jogados na fornalha ardente. Agora você imagina, a escolha é minha, a escolha é nossa. Ser joio ou ser trigo? O que eu sou? O que eu posso ser? A escolha é minha, a escolha é nossa. Ele nos alerta todos os dias. E por isso, meu irmão, ao entrar nesse mesmo vocacional, vamos buscar a nossa vocação cristã
e viver como filhos amados de Deus, nos tornando trigo, alimento universal. Que eu seja uma mãe que alimenta de amor os meus filhos. Que você seja um pai, uma mãe, um irmão, um filho, um companheiro, um amigo que alimente de amor seus irmãos, para que não se torne o joio e o perigo de ir para a fornalha ardente. Fica com Deus, Deus te abençoe. Um bom fim de dia para você.